Olá, queridos irmãos e amigos da paz de Cristo. Quero convidar você para meditar comigo, com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, sobre a invencibilidade da igreja. Isto mesmo, a igreja de Jesus Cristo, ela é invencível. Ninguém a pode destruir. Ninguém poderá eliminá-la da face da terra. Quando lemos as palavras de Jesus encontradas em Mateus capítulo 16, versículo 18, assim está escrito: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, encontramos duas verdades que eu quero mencionar, que provam a invencibilidade da igreja. E uma outra está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é o conjunto de todos os crentes em Jesus, espalhados em todo o mundo, em todos os territórios, que dizem crer em Jesus, em suas palavras, em suas promessas e na salvação promovida por Jesus Cristo. A primeira verdade da qual podemos fazer menção e nos valer para evidenciar que a igreja de Jesus é invencível está aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, nas palavras de Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja não é uma instituição puramente ou meramente humana. Ela é uma instituição divina. Foi Jesus quem a fundou e ele a chama de minha. Edificarei a minha igreja. Quando lemos as Escrituras Sagradas, existem diversas expressões para nos conscientizar de que a igreja pertence a Cristo. Ela é chamada de edifício de Deus, família de Deus, lavoura de Deus, povo de Deus. Tudo isso denota que a igreja de fato pertence a Jesus Cristo. A vida de Cristo está na igreja, o poder de Cristo está na igreja. Em segundo lugar, podemos ver que uma das verdades que fundamentam a afirmação de que a igreja de Jesus Cristo é invencível é a verdade bíblica que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, onde está dito ali, onde é afirmado ali, que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Vivemos em um mundo dominado pelo engano, pela mentira, pela falsidade, em todos os níveis. Mas a igreja de Jesus é a única instituição neste mundo que está firmada como coluna e firmeza da verdade. A verdade está com a igreja. A igreja tem pregado a verdade, tem divulgado a verdade, tem ensinado a verdade. E o próprio dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, disse em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus, se declarou como sendo a verdade. E a igreja é também esta coluna que se firma neste mundo, apontando para os homens a verdade de Deus. Em terceiro lugar, uma das coisas que evidenciam a invencibilidade da igreja, voltando aqui ao texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, é o fato de que Jesus decretou a vitória da igreja. Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus tem sido perseguida em toda a sua história. Desde o início, lá na Palestina, lá em Jerusalém, foi perseguida em todo o território romano. Quando lemos Atos capítulo 8, por exemplo, vemos ali claramente que Saulo, um dos maiores perseguidores da igreja ali no início, que depois, graças ao Senhor, se converteu e se tornou o maior divulgador do cristianismo depois de Cristo. Mas antes, ele foi um grande perseguidor da igreja. E a Bíblia afirma ali em Atos capítulo 8, versículo 3, que ele assolava a igreja de Jesus Cristo. Por volta dos séculos segundo, terceiro, quarto, até o quinto, a igreja de Jesus Cristo, aqueles que se declararam discípulos de Jesus, foi perseguido duramente por aquilo que a história chamou de Inquisição, promovida pela Igreja Católica Romana, juntamente e apoiado por diversas autoridades políticas da época. A igreja foi perseguida, muitos cristãos morreram por causa do Evangelho, por se declararem discípulos de Jesus, por abraçarem somente as verdades da Bíblia Sagrada.
Mas também a igreja tem sido perseguida no século XXI, nos países que são dominados ou que levam a efeito um regime comunista, nos países onde há religiões que são extremistas, a exemplo do islamismo. E no Brasil, o que dizer no Brasil? Onde se diz que há leis que promovem e permitem a liberdade de expressão, uma liberdade religiosa, mas a Igreja de Jesus tem sido, principalmente nestes últimos dias, nestes últimos anos, perseguida, principalmente no sentido ideológico. Mas nada disso matará a vida da igreja. Nada disso banirá a igreja da terra. A igreja permanecerá sendo vitoriosa, porque Jesus decretou a vitória da igreja quando disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mesmo que alguém, mesmo que um exército possuído por todos os demônios do inferno tentem acabar com a igreja, enfrentar a igreja permanecerá sendo vitoriosa, porque a igreja de Jesus foi fundada por Ele, pertence a Ele e a sua vitória já foi decretada. Portanto, amado amigo, amado irmão, saiba que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, em suas promessas e em sua salvação, são e fazem parte da igreja de Jesus na terra. E mesmo que percam a sua vida física, mas a sua salvação está assegurada. A igreja de Jesus está na terra e permanecerá vitoriosa para sempre. Amém? Que Deus abençoe você.